Olá, seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Aqui nós fazemos um podcast com os médicos para falar um pouquinho da vida empresarial, para falar um pouquinho sobre a especialidade deles e como que é o dia a dia deles. Então vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar o nosso podcast hoje. Hoje eu estou com a doutora Mariana Aniceto. Aniceto. Diferente. É diferente, trava-língua. Aniceto é de qual descendência? Todo mundo acha que é italiano, mas é português. Ah, é português? É da família do meu pai. Ah, mas o seu pai é português? Não, só assim, lá longe, alguém veio de Portugal, mas nada muito próximo. Ai, meu Deus, bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá conhecer mais um pouquinho da doutora Mariana, saber um pouquinho como que você ajuda seus pacientes e te conhecer um pouquinho melhor, porque ainda tem muita coisa para conhecer. Tem muita coisa mesmo. A gente já se conhece um pouco, mas acho que por mais tempo que a gente já se conheça, né, e a gente conheça alguém, sempre a gente descobre alguma coisa nova, sim, né? Sim. Conta para mim, então, fazer uma pergunta ampla. Quem que é a doutora Mariana? A doutora Mariana profissional ou a doutora Mariana pessoal? Olha, acho que você pode dar uma separada e contar pra gente os dois, hein? Ixi, acho que essa é a pergunta mais difícil, não é? Perguntar quem é você? Acho que é uma pergunta difícil, né? É um resuminho. Bom, a doutora Mariana é uma menina, mulher, que sempre sonhou ser médica, que não tem nenhum médico na família. Eu sou a primeira médica da minha família. E eu não sei explicar de onde veio essa vontade de ser médica, mas sempre sonhei ser médica. Sempre desde ser pequena? Médica, desde pequena. Não teve alguma situação? Nunca teve nenhuma situação e também nunca teve, assim, durante todos os meus anos de vida, alguma dúvida em relação à profissão. Que legal. Mas, de alguma forma, eu sempre falo que eu fui muito feliz na escolha da minha profissão, porque eu gosto muito daquilo que eu faço e realmente me encontrei na minha profissão. E acho que isso não é algo tão simples, ainda mais quando você vem sem nenhuma base. Verdade. Né? Mas eu sou uma pessoa também muito, acho que determinada, né? E isso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Focada, disciplinada? Muito focada, disciplinada. Que legal. Que é algo positivo, mas às vezes também pode ser algo negativo, né? Porque às vezes a gente fica batendo a cabeça ali sempre na mesma situação. Até em relacionamento com o ambiente, outras pessoas, quem é mais focado, mais disciplinado, às vezes tende a ter aquele foco e deixar algumas coisas de lado, né? Então, às vezes a gente abre um pouquinho a cabeça, demora um pouco, mas a gente abre também, né? Acho que é isso. Eu não sei se eu consegui me definir muito bem. Acho que é muito difícil a gente se definir. A gente vai descobrir com o tempo. Até porque às vezes eu falo assim, quando a gente pergunta para alguém, quem é você? A gente sempre tende a dizer a nossa profissão, né? Sim. Eu sou médica. Eu sou gestora. E a gente é muito mais do que só a nossa profissão, né? Sim. Mas às vezes é difícil também a gente descobrir quem é a gente fora da nossa profissão. E explicar isso para outra pessoa, né? Falar de você, né? Mas não tem problema. Definir. Isso a gente vai descobrir ao longo do podcast. Acho que até o final a gente vai descobrir juntas aqui. Mas você falou que sempre quis, né, ser médica. Mas você sempre quis ser médica, mas não tinha essa clareza, por exemplo, de especialidade, né? Porque não isso é ao longo, né? Eu estava até contando para a Isa lá fora que sempre que me perguntavam, você quer ser médica? Eu sempre venho perguntar, mas você quer ser o quê? Né? Qual especialidade que você quer fazer? E por incrível que pareça, ou não, né? Até boa parte da graduação, eu sempre pensava em fazer dermatologia.
Acho que assim, quando você vem também, né, sem muita base, como eu disse, não tinha familiares médicos, não tinha contato com outros médicos, não assim profissionalmente falando, né? Você não tem muita clareza de como que é a rotina, de como que é o dia a dia, de como que são os bastidores ali, O que você vai né? fazer mesmo. Então, todo mundo falava, ela tem cara de patricinha, ela gosta de se arrumar, sempre arrumadinha ali, deve fazer dermato. Eu fiquei com isso, acho que eu mesma assumi um pouco do que os outros até falavam de mim. E falava, vou fazer dermato. E realmente, assim, fui buscar na graduação, até onde eu fiz faculdade, a dermatologia é muito forte, assim, a gente tem nomes muito reconhecidos. E durante a graduação eu fui buscar um pouco mais de conhecimento nessa área e me identifiquei por muito tempo, assim. E até meio que deixei de lado algumas outras especialidades, inclusive a cirurgia. Mas quando eu comecei o internato, e aí foi bem no comecinho do internato mesmo, que são os 2 últimos anos ali, 5º e 6º ano, aí eu conheci a cirurgia mais de perto e aí eu me encontrei. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Cirurgia geral, né? Ainda não sabia muito bem a especialidade, ficava um pouco na dúvida. E vocês vão ali na prática? Muito na prática. Legal. Foi, assim, a minha experiência dentro do centro cirúrgico, que realmente, assim, virou uma chavinha e falou, acho que é isso que eu quero fazer. Que legal. E aí, depois, com o tempo, e aí você vai amadurecendo também dentro da sua especialidade, né? Dentro do próprio internato e depois da residência, você vai entendendo um pouco mais que não é só estar ali no centro cirúrgico, né? E você vai entendendo o que você quer também para sua vida profissional ao longo do tempo. Sim. E aí, acho que foi isso que foi construindo ali a minha escolha da especialidade. E você se imaginava ali sempre fazendo cirurgia? Porque o cirurgião geral é uma rotina assim, né? De muita cirurgia, né? Eu gosto muito do ambiente do centro cirúrgico. Adoro estar em cirurgia, adoro estar em campo. Mas não era só isso, assim, que eu queria, né? Estar ali a todo momento. Eu sempre gostei muito de parte clínica, então até brinco, eu sou uma cirurgiã com veia muito clínica. Sempre gostei muito de atender o paciente, de estar ali no consultório, de estar frente a frente com o paciente, de ter essa relação. E aí, dentro, né, assim, da gastrocirurgia, da proctologia, eu vi essa oportunidade de ser uma especialidade muito dinâmica, no sentido de que ser um bom cirurgião não é só ter habilidades cirúrgicas, mas é também tratar muito bem clinicamente os seus pacientes. Então, a parte clínica, ela é muito importante. Que às vezes ela faz com que não tenha a parte cirúrgica? Sim, muitas vezes. Às vezes, por exemplo, falando especificamente da parte proctológica, Sim. né? Muitos casos, a gente às vezes melhorando o hábito intestinal do paciente, estilo de vida, as queixas proctológicas se resolvem, sem necessidade de um tratamento cirúrgico. Então, ter essa parte clínica, ter a parte cirúrgica, ter a possibilidade de procedimentos ambulatoriais, que hoje em dia, ainda com o advento de tecnologia, a gente tem cada vez mais. Essa dinamicidade, assim, da especialidade é algo que me atraiu muito e ainda me atrai, assim. Então... Legal. Hoje, você se sente muito realizada nessa especialidade. Sim. Isso é legal, né? Talvez lá atrás, quando eu escolhi, né? Não vamos falar anos, né? Senão eu tenho carinha de nova, mas depois eu vou começar a fazer conta. Aí já vão descobrir a idade que eu entregar, tenho. tá bom. Mas lá atrás, talvez eu tinha um pouco dessa clareza. Então, quando eu até escolhi, assim, a especialidade dentro da cirurgia, foi algo que eu pensei. Mas hoje eu ainda tenho mais clareza disso, mais certeza até de que, assim, a especialidade me completa nessa questão de ser muito dinâmica. Ai, que legal. Mas vamos lá. Qual que é a sua especialidade, o paciente que te procura hoje? Tá. De formação... Vamos falar porque... Só te interromper, porque pra gente, como paciente, você sabe que os nomes confundem, né? Muito, ixi. Não é incomum, às vezes, procurar a gente que
que trabalha com procto e o paciente tem alguma queixa urológica, né? E aí o contrário também é verdadeiro. Deve ter muito uro aí que já foi procurado para tratar a hemorroida. Então, assim, acho que é a maior confusão que existe. O paciente ir certinho até você. De formação, eu fiz cirurgia do aparelho digestivo, que vai abranger ali as doenças clínicas e cirúrgicas, né, de todo o aparelho gastrointestinal, então desde esôfago, estômago, intestino grosso e também a região do ânus. Dentro do aparelho digestivo, a gente tem uma parte mais específica, que é a proctologia, que vai tratar principalmente das doenças do intestino grosso e da região do ânus, hemorroida, fissura, fístula. Então, na formação, a gente tem toda essa formação bem completa ali em aparelho digestivo. É uma subespecialidade? Ela entra como uma especialidade separada, depende muito da formação ali. Então, tem alguns hospitais que entram junto, tem alguns que entram separados. Isso é um pouquinho... mas hoje, assim, o meu foco de tratamento são mais as doenças proctológicas. Legal. Principalmente as patologias mais orificiais. Então, hemorroida, fissura, fístula, cisto pilonidal. Mas como a gente conversou um pouquinho antes, né? Não tem como a gente falar dessas doenças sem falar de intestino, sem falar de funcionamento do intestino. Então, muitas vezes, o nosso tratamento vai passar também pelo tratamento de constipação, diarreia, esses sintomas relacionados com a parte intestinal de forma geral. Então, hoje, o meu maior público aí de pacientes são E o paciente com esse perfil, ele tem essa possibilidade muito clínica e cirúrgica, não é que é sempre cirúrgico, né? Não. Tem muitas queixas que a gente trata de forma clínica. Tem algumas queixas que são muito direcionadas para a parte cirúrgica. Vai depender muito do quadro clínico do paciente, de intensidade dos sintomas, se tem alguma outra coisa ali associada, né? Então, às vezes, no meio do caminho, a gente faz diagnóstico, por exemplo, de uma doença inflamatória intestinal. E aí, muitas vezes, a maioria desses pacientes vão só necessitar de só não, né? Mas vão ser mais tratamento clínico. Às vezes vão precisar ir, né, para o procedimento cirúrgico. É muito variável, né? Tá, mas eu sempre brinco que o bom cirurgião é aquele que não só sabe indicar a cirurgia, mas também sabe contraindicar, né? Porque às vezes a gente quer só operar, ainda mais quando a gente é muito novo. E muitas vezes a gente vê que não é nem sempre o melhor caminho. Né? Também não é para ficar adiando a cirurgia. Sim. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? E existe um preconceito por parte do paciente em procurar o proctologista? Ou assim, ele postergar? Você pega muito paciente que já tem casos mais evoluídos? Porque eu imagino que deve ter, né? Tem sim, Kátia. É uma área ainda com bastante tabu, com bastante preconceito. Sim. Até porque passa, né, por uma questão de intimidade, de vergonha. Então, às vezes, tem pacientes que ficam sofrendo em silêncio, né? Até uma hora que falam, nossa, não aguento mais, agora realmente eu preciso de ajuda médica. E talvez a nossa missão, assim, é desmistificar isso. Sim. E hoje, acho que com rede social, com internet, a gente tem essa possibilidade de mostrar que... Dá mais informação. Exato. Que é uma coisa comum. Muito comum. Né? Que não é para ficar sofrendo, que tem tratamento e que a gente tá para acolher e não para julgar ou para, né, qualquer coisa nesse sentido. Sim, é interessante, né? Porque você falou que procura urologista, mas é por isso, né? Porque é uma área mais íntima. Então, às vezes, a pessoa fica até na dúvida, né? Sim. Se procura, se não procura. Mas é uma área curiosa, que é o que você falou. Ainda é um tabu, né? Com certeza. E no consultório, além da parte de consulta mesmo, né? Eu vi que você tem procedimentos, né?
que seriam para não para postergar, mas para tratar sem necessidade de cirurgia? É isso? São procedimentos que a gente pode realizar no consultório, para alguns casos, né? Mas que a gente consegue tratar essas queixas proctológicas sem a necessidade de ir para um bloco cirúrgico, por exemplo, né? E hoje, com tecnologia que a gente tem associada, né? Não só na proctologia, mas hoje a medicina como um todo é muito tecnológica, a gente consegue lançar mão de alguns procedimentos menos invasivos, né? Que tem um bom resultado para o tratamento da queixa do paciente, mas de uma maneira menos agressiva, invasiva, né? Mas dá um exemplo pra gente. Então, por exemplo, para tratamento de doença hemorroidária, a gente pode utilizar a ligadura elástica, que é como se fosse a gente vai amarrar mesmo a hemorroida com um elastiquinho. Não são para todos os casos, são para alguns casos selecionados, mas é um procedimento ambulatorial. Para tratamento, por exemplo, de fissura anal, né, que é um machucado ali na região do ânus, a gente pode usar a aplicação de toxina botulínica, né, porque vai relaxar ali a musculatura do ânus e vai auxiliar na cicatrização da fissura. Alguns procedimentos cirúrgicos menores, como, por exemplo, retirada de alguns plicomas, a gente consegue fazer utilizando laser no próprio consultório, ou até mesmo algumas lesões ali da região do ânus, principalmente lesões, por exemplo, por HPV, ou algumas lesões menores, podem ser ou cauterizadas por laser, ou até mesmo a gente pode utilizar crioterapia, que é aquele nitrogênio líquido, muito parecido com o que a dermato usa para queimar, às vezes, algumas pintinhas. Então, são procedimentos ali ambulatoriais que podem ser realizados de forma rápida, simples, com uma recuperação em que o paciente sai do consultório, já pode voltar para suas atividades normalmente. E que dão um resultado legal para o paciente. Dão um excelente resultado. Não, mas agora eu vou ter que comentar. Você falou de toxina botulínica, você falou de laser e de crioterapia. É quase uma dermato, né? Eu brinco. É quase uma dermato, só que... Eu mudei, quase uma dermato. Não fugi para tão longe. Mas não... Assim, claro que a dermato vai muito além da parte estética, né? E a gente reduzia... É porque hoje a gente só pensa na dermato estética, a gente reduzir a dermatologia à parte estética é até uma judiação com uma especialidade tão ampla. E até fazendo um paralelo, né, com a dermato, também era uma coisa que eu estava conversando com a Isa. O mais importante na proctologia é o exame clínico, que é o que o paciente mais tem receio, né? Fala, vou ter que me expor, vou ter que mostrar ali a região do ânus pro procto. Mas o exame clínico do proctologista, ele é um exame muito rico. E, assim, muitas vezes a gente consegue dar um diagnóstico assertivo para o paciente. Eu ia falar somente, mas não é somente, é com o exame clínico. Porque a gente olhando e identificando a característica, seja da hemorroida, seja da lesão que está ali na região do ânus, seja utilizando um aparelhinho que parece um espéculo ali do ginecologista, que é o anoscópio, e olhando o que está acontecendo ali naquela região, a gente já dá o diagnóstico, na grande maioria das vezes, sem necessidade de algum exame complementar. Claro que às vezes precisa de algum outro exame. Precisa de uma biópsia, um exame de sangue, um exame de fezes, até mesmo uma colonoscopia em alguns casos. Mas muitas das queixas, principalmente das queixas da região orificial, a gente faz só com o exame clínico. Que é o que o dermatologista faz muito com o exame de pele, né? E aí, às vezes, até uma São áreas diferentes. Porque a gente olha, o dermatologista olha, identifica ali a característica da lesão e fala, é esse o diagnóstico. E parece tão simples, né? Para quem é leigo ou para o paciente, ele só olhou, não pediu nenhum exame. Mas, às vezes, a riqueza de detalhes que a gente necessita identificar ali para dar esse diagnóstico é o que ninguém está vendo. É só a gente que está ali estudando o tempo todo, que sabe.
Então, além dessa parte, vamos dizer assim, mais tecnológica, de laser, de toxina, de crioterapia, tem também essa relação entre o exame dermatológico e o proctológico. Mas é bem peculiar. Não fugi muito. Você só mudou o lugar de analisar, vai. Exato. Brincadeira. Mas é legal, né? É legal parar para pensar. Você tem mais pacientes de masculino, feminino ou não? Existe isso na proctologia? Eu acho que, de forma geral, né, na grande maioria das especialidades, as mulheres se cuidam mais, né? Então, acho que na grande maioria dos consultórios, a população feminina ali, ela é maioria, né? Na busca por atendimento. Geralmente, o homem é aquele que é levado, arrastado, né? Pela esposa. Ou quando já chegou ali no limite, né? Do sofrimento. E até pensando, né? De ser uma área que gere um pouco de receio, de tabu, assim. Então, o público é majoritariamente feminino. Ah, que interessante. Mas não quer dizer que tenha mais esses casos em mulher. Não é isso. Depende da patologia. Então, por exemplo, doença hemorroidária, a gente sabe que tem uma prevalência maior em mulher. A hemorroida tem uma prevalência maior em mulher. Primeiro porque, geralmente, as mulheres sofrem um pouquinho mais de intestino, né? Gestação também é um fator de risco para desenvolvimento de doença hemorroidária. Então, as mulheres perdem um pouquinho aí. Então, a prevalência é um pouquinho maior em mulher. Mas, por exemplo, cisto pilonidal, que é uma outra doença tratada pelo proctologista, que é como se fosse um pelinho encravado ali no cofrinho, no meio do bumbum. Parece pesado, parece que é uma judiação aquilo lá. Cisto pilonidal é mais prevalente no sexo masculino, porque está associado com uma maior pilificação, mais pelos ali na região. Então, é um pouquinho mais prevalente no sexo masculino. Então, depende da patologia, assim, não tem uma regra. Tem algumas que são mais prevalentes em mulheres, mas, de forma geral, acho que como as mulheres se cuidam mais, se preocupam mais, elas são a maioria do consultório. E na especialidade mesmo da proctologia, existe também uma prevalência de mais homens ou mais mulheres que são proctologistas? Eu falo porque você estava lá na turma, você deve saber. Olha, acho que assim, de forma geral, as especialidades cirúrgicas sempre foram especialidades mais masculinas, né? Verdade. Até mesmo a medicina, até alguns anos atrás, tinha uma proporção maior de homens do que de mulheres, mas isso já se inverteu, né? Então, assim, eu não sei te dizer, Kátia, com exatidão a proporção atual, mas eu acho que, assim, das minhas colegas, a gente tem bastante mulher na área. Legal. Mas não é uma minoria que nem a gente vê na urologia. Tem também, mas ainda é uma minoria, né? Na URA essa proporção ainda de homens e mulheres é bem diferente. Discrepante. Eu conheço muitas urologistas mulheres, excelentes por sinal, excelentes mesmo. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma urologista mulher. Sim. Mas na procto, olha, eu arrisco dizer que deve estar quase que equivalente, viu? Se não tiver mais mulheres. Que legal. Até porque, assim, com o advento de muitas tecnologias, né? Dessa questão de ter muitos procedimentos ambulatoriais, porque é uma área muito diversa, né? Não tem só as doenças orificiais, mas tem tratamento oncológico, né? Então, tumor de intestino, mesmo cirurgia robótica. Então, tem ainda um campo ali cirúrgico muito amplo, né? Que a gente vai focando naquilo que a gente se identifica mais, naquilo que a gente gosta de tratar. Sim. Mas acho que com esse aumento ali, né, de técnicas cirúrgicas, de procedimentos ambulatoriais, isso foi conquistando, assim, um público de médicas mulheres. O interesse, né? Entendi. E pensa num caso que você conseguiria compartilhar, assim, para gerar uma identificação com algum paciente que teve um resultado legal. Porque a sua especialidade, ela ainda é uma especialidade que
para os pacientes é diferente, né? Então, como que você consegue ajudar ali no consultório o seu paciente? Assim, pensa num caso. Pode ser um caso que você fez algum procedimento, que aí a pessoa ficou tipo, nossa, foi muito bom, assim. Porque eu acho que gera-se muito incômodo. Eu, assim, estava falando agora, eu estava tentando pensar em algum caso específico. Não consegui pensar em um, assim, especificamente. Mas acho que um caso de forma geral, assim, que geralmente chama bastante atenção é a questão da própria doença hemorroidária. Porque por muito tempo, né, eu até brinco com os meus pacientes no consultório, assim, que o paciente às vezes vem com queixa de hemorroida e a gente fala em cirurgia, o paciente levanta, sai correndo e nunca mais volta. Porque se você conversar com alguém que já fez cirurgia de hemorroida, a pessoa vai falar, nossa, uma cirurgia horrorosa, eu sofri horrores no pós-operatório. Verdade, a única vez que eu ouvi foi isso. Não opere, porque a hemorroida volta e não adianta de nada. É um mito isso, que a hemorroida volta? Então, daí que vem a parte do bom tratamento clínico antes. Se a gente operar a hemorroida num paciente constipado, que a gente não tratou esse intestino, que depois da cirurgia vai sentar lá no vaso e vai ficar fazendo força para evacuar, ela vai voltar, né? Então, tem que ter todo esse suporte pré-operatório. Entendi. E pós-operatório também. Mas, com, né, o advento de tecnologia, com técnicas cirúrgicas menos invasivas, com possibilidades ali que a gente tem de associação de técnicas e de procedimentos, hoje a cirurgia de hemorroidectomia mudou bastante o perfil. Eu vou te dizer, nossa, que cirurgia deliciosa, gostaria de fazer todos os dias, né? O paciente vai falar, doutora, faz de novo, porque foi um pós-operatório. Mas não é aquele bicho de 7 cabeças. E às vezes uma coisa que eu sempre falo pro paciente, fica lá sofrendo anos de hemorroida todos os dias, né? Tá lá 10 anos sofrendo de hemorroida 365 dias do ano. Pós-operatório, hoje, em 7, 10 dias, o paciente já está voltando às suas atividades de forma rotineira, gradual, claro, como qualquer pós-operatório. Mas, às vezes, ele fica adiando um procedimento, adiando um tratamento por muito tempo por medo. E aí, isso daí, às vezes, é por falta de informação mesmo. Com certeza. E aí, eu brinco, né? Fica lá sofrendo 365 dias do ano para não sofrer 7, 10 dias de pós-operatório. E nem é tanto sofrimento, né? Sim. Não vou dizer, nossa, é um pós-operatório confortável. Mas hoje a gente consegue fazer associação de várias técnicas, de várias tecnologias para tornar esse pós-operatório menos desconfortável possível. Então, às vezes, devolver essa qualidade de vida, né? No sentido de, eu não tenho mais sangramento para evacuar, eu não tenho mais toda hora que eu vou evacuar, a hemorroida fica saindo para fora e dá dor, dá desconforto, precisa ficar aplicando pomada o tempo todo. Isso já, por si só, é algo que muda a qualidade de vida do paciente. E você até trabalha... mesmo realização de higiene, né? Porque, às vezes, fica ali aquele excesso de pele, aquele prolapso ali no local que incomoda, que dificulta a higiene. Então, isso você consegue, num procedimento, minimizar, não tem? Com certeza. Mas isso que você falou é verdade, assim, poucos que a gente escuta, pelo menos estou pensando numa situação que eu escutei, é exatamente isso, né? É traumatizante, nossa, nunca mais vou fazer. E aí você falou da questão muito do estilo de vida da pessoa, porque se ela continuar com aquele intestino preso, isso vai incentivar, no caso, ela continuar a mesma situação. Você trabalha isso no consultório, entende o estilo de vida desse paciente? Sim. Sim. Isso é um dos... É um dos pilares, assim. Acho que não tem como a gente pensar num tratamento cirúrgico se a gente não pensar nessa parte que vem antes. O que levou o paciente a desenvolver aquela doença orificial, no caso,
a hemorroida, por exemplo. Claro que é multifatorial, né? A maioria das doenças, quase todas, são multifatoriais, né? Então, tem uma questão genética. Muitas vezes, quando você começa a perguntar o pai, a mãe, o irmão, o cachorro, o papagaio, o periquito, todo mundo já operou de hemorroida em casa. Tem uma questão genética. Mas também a gente também não sabe ali dentro daquela família o quanto que é genético, o quanto que também é estilo de vida. Porque geralmente dentro da família a gente compartilha estilos de vida parecidos, né? Mas com certeza esse trabalho de melhora do hábito intestinal, melhora do estilo de vida de forma geral é super importante, né? Até aproveitando que tem muitas pessoas, pacientes que seguem, né? Te seguem. Isso é uma coisa que você compartilha, né? O seu estilo de vida. E como que é? Você sempre teve esse estilo de vida onde você cuida da sua alimentação, do esporte, ou não? Foi uma fase de vida que você virou e falou, não, agora eu vou começar a cuidar? Eu estaria mentindo se eu falasse que eu nunca me preocupei, que eu nunca cuidei disso. Mas uma coisa também que eu sempre falo, não só para os meus pacientes, mas falo para os meus amigos, para os meus familiares, que a gente sabe que a nossa vida ela é feita de fases e não é sempre que a gente consegue priorizar tudo, né? Eu sempre gostei muito de me alimentar bem, de praticar esportes. Nunca fui boa em nada, viu, gente? Assim, o povo acha, nossa, atleta. Não, eu tento. Mas eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre tive esse exemplo também dentro de casa, incentivo, né? Com a alimentação. A alimentação sempre foi uma alimentação bem balanceada, no sentido de que a gente não pode ir para os extremos, né? Sim. Então, às vezes, também quem olha lá fala, ela só come saudável. Não, gente, eu gosto de um vinhozinho, de uma pizza, de um hambúrguer de vez em quando. E, às vezes, eu até posto também que eu tô comendo isso para ninguém falar, nossa, veio de extraterrestre. Mas, principalmente durante a fase da residência, isso foi muito negligenciado. Talvez por uma imaturidade minha, de não que precisasse, né? Nossa, preciso treinar todos os dias, mas acho que a gente tem que ter a consciência, né, Kátia, de que a atividade física, se alimentar bem, não é só pra gente ter um corpo bonito ou algo mais estético. É pra gente se sentir bem, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer, hoje Cuidado em dia... com você. Hoje em dia a gente fala muito de performance, e eu preciso, né, performar no trabalho, eu preciso entregar resultado. E geralmente, quando a gente mais está envolvido, né, em muito trabalho, muitos compromissos, é quando a gente mais negligencia esses pilares que são essenciais para a gente performar bem. São né? a base, né? E claro, assim, a gente não vai ser perfeito o tempo todo, né? Acho que é uma ilusão. Mas a gente, pelo menos, ter consciência e buscar sempre melhorar essa questão do estilo de vida como um todo. Então, assim, na residência, claro, você não vai conseguir dormir 8 horas por noite. Mas você sabe que é uma fase. É uma fase. Mas também, quando você tiver a oportunidade de ter uma boa noite de sono, realmente ter uma boa noite de sono. Não ficar lá deitado no celular, mexendo o tempo todo. Porque a gente sabe que é algo que prejudica bastante. Então, assim, e claro que assim, né, ter conhecimento não significa que a gente não erre. Tem dia também que eu fico lá mexendo no celular antes de dormir. Mas aí você para, pensa e fala, não, realmente isso não é algo que me faz bem. Mas eu acho que compartilhar, assim, não é no intuito, né, de mostrar, nossa, eu sou perfeita e imbatível, não, mas é uma forma de estimular. Certeza. Eu me estimulo quando eu vejo, né, outras pessoas compartilhando. E aí você tem que também saber filtrar, né, porque hoje em dia na internet, principalmente, né, com um monte de gente compartilhando suas vidas perfeitas, às vezes a gente tem que olhar e falar, não é bem assim, né? Mas eu acho muito legal no sentido que não adianta você, como médica, já tem essa visibilidade. E ali na rede social, o que você mostra é a sua rotina, mas é um incentivo, sim.
Porque você está incentivando a pessoa até ter uma coisa que você falou no começo, que é a disciplina. Porque a gente sabe que treinar todo dia, comer bem, é um desafio. Isso requer disciplina, requer foco. Então, de uma certa forma, o que você indica para o seu paciente hoje é algo que você pratica e mostra, olha, é possível, né? Então, isso é muito legal. É o que você falou, tem que ter um bom senso ali também, né? Que, lógico que você tem, porque a vida de ninguém é perfeita mesmo. A gente tem que ter um joguinho de cintura, de entender, de dar prioridade para algumas coisas. E, por exemplo, questão de se alimentar bem. É saudável também eu falo, né? Comida é algo social, né? Então, é saudável também você sentar e comer uma comida gostosa com seus familiares, com seus amigos. E até uma das coisas que não é daí tanto da parte cirúrgica, né? Muito da parte clínica, porque eu gosto muito de tratar o intestino como um todo. Então, às vezes, devolver essa qualidade de vida. Porque hoje a gente sabe que, por conta de estresse, ansiedade, o nosso próprio estilo de vida, muitas das queixas intestinais estão muito associadas a esse eixo intestino-cérebro, né? E aí, quando a gente organiza isso, o paciente pode voltar a comer alguma coisa diferente, tem esse prazer social da alimentação, isso é muito legal. Tá totalmente ligado, né? Muito, muito. Então, muito. A pessoa... Eu também não acredito muito num equilíbrio, assim. Eu acho que tem que ter esse bom senso, mas equilibrar tudo isso de uma forma perfeita não dá. Mas é legal esse fator de quanto você também tem essa visibilidade, mas você traz de uma forma muito leve para os seus pacientes. Mas eu acho que uma coisa também que eu sempre bato muito na tecla, principalmente nas consultas, é de que a gente precisa também se responsabilizar pela nossa saúde, né? Então, claro, não vai ser todo dia que vai ser perfeito, mas também não dá, né? Às vezes o paciente chega lá, eu pergunto como que é o cocô de todos os meus pacientes, todos. E não é pra ter vergonha de falar de cocô. É o seu trabalho. E aí o paciente às vezes fala assim pra mim, o meu intestino não me ajuda. Essa frase, nossa, é clichê. E aí eu falo, tá, mas você tá consumindo frutas, vegetais, todos os dias? Não. E água? 1 litro por dia. Eu falo, mas é o seu intestino que não te ajuda ou é você que não está ajudando o seu intestino? Porque você está jogando toda a responsabilidade para cima dele, coitado. Então, assim, a gente tem que se responsabilizar, né? Pelo nosso estilo de vida. Claro, vai ter dias que a gente vai falhar, mas sempre, pelo menos, buscar, assim, não. Vou fazer ali que seja 2, 3 vezes na semana de atividade física. Vou tentar dormir melhor nos dias que eu consigo. E você tem respostas nesse sentido de aceitação de pacientes que realmente mudam? Porque eu vejo que isso ainda é uma dificuldade, mas não da sua parte, né? É da pessoa, do paciente querer, de fato. No geral, você acha que o pessoal tem se esforçado? Eu acho que, no geral, sim. Né? Acho que hoje em dia a gente vê muito esse movimento, né? Não é fácil, realmente nenhuma mudança é fácil. Então, assim, primeiro para mudar a gente precisa querer, né? Mas acho que a nossa função, seja como médico ali na frente do paciente na consulta, seja até na rede social, é tentar dar um estímulo e dar um exemplo, né? Para a pessoa virar essa chavinha. Claro que a gente não vai lá e vira a chavinha por ela mesma que precisa girar. Sim. Né? Mas hoje em dia, assim, tem um movimento muito legal dentro da medicina, que é a medicina de estilo de vida. Não é algo que eu trabalho diretamente, assim, não da forma como eles empregam isso, mas não porque eu não acho que é interessante, pelo contrário, mas é que tem pessoas muito mais ali no dia a dia nessa prática, mas que não é só a gente realmente... dar a informação, é colocar isso de forma prática. Porque eu acho que muitas vezes, assim, a informação a gente recebe. Mas às vezes é difícil tornar isso mais palpável ali. Tá, tudo bem. Então, como é que eu coloco realmente isso no meu dia a dia? No dia a dia. Né? E às vezes a gente tem, assim, uma falsa ideia, uma falsa informação de que, por exemplo, para
comer bem é caro, ou... Verdade. É difícil. E assim, realmente, se a gente for comparar, por exemplo, um pacote de biscoito com 1 quilo, às vezes, de algum vegetal, o biscoito vai sair até mais barato, infelizmente. Mas se a gente for colocar ali depois, né, se organizar, e necessita uma organização, realmente. Porque, sim, às vezes, planejamento. um ultraprocessado é muito mais fácil de você pegar, abrir o pacote e comer rapidinho. E uma alimentação saudável, às vezes, vai exigir que você prepare uma marmita, que você se organize. E isso é um trabalho de dia a dia. Você tem que se esforçar todos os dias. E exige um esforço. Vou falar, nem para mim é natural. Porque às vezes a pessoa acha que assim, é muito natural. Mas não. Por exemplo, eu dou às vezes plantão de final de semana. Eu levo todas as minhas refeições bonitinhas, assim, contadinha. Fruta, iogurte, tudo. Mas no dia anterior, eu preciso parar e pensar, tá, o que eu preciso? Sim, parar um tempo. Organizar, às vezes, nossa, não tenho uma fruta. Passar e comprar. Então, assim, requer uma organização. Então, nem pra gente é automático. Não. E, às vezes, essa organização demanda uma energia mental, assim. E realmente... Mas o tempo, que é o que a gente... Hoje está cada vez mais se limitando a priorizar o nosso tempo para as coisas certas, né? A gente, às vezes... Mesmo atividade física, né? Então, assim, tem dia que eu preciso parar, olhar na minha agenda e falar, nossa, que horas que eu vou encaixar? Claro, descansar também faz parte desse processo. E aí, às vezes, entra aqui uma crítica a mim de que, às vezes, eu quero muito ser ativa e não lembro que eu preciso descansar. Já tomei várias broncas disso. Quando você sente... Você faz exercício todo dia? Tento fazer todo dia. Mas no geral, você consegue fazer todo dia? E você dá uma variada nos seus exercícios? Eu dou uma variada. Mas, assim, eu gosto mesmo de fazer esporte, né? Assim, eu gosto de nadar, correr. Você gosta de esportes individuais, mas coletivos você gosta também? Já fiz, mas eu já falei, eu sou ruim, né? Eu só você faz natação, né? Você corre. Você faz musculação também? Tem que fazer, né? Se não fizer, a físio puxa a orelha. Ela já puxa a orelha. Eu faço menos do que eu deveria. Não, você faz bastante coisa. Mas a musculação, de todos os exercícios, ele é o que realmente traz mais benefício, né? Se a gente for analisar ali toda a questão de estudo, de benefício a longo prazo, precisa. É aquela que a gente não pode escolher muito, né? É verdade. Saúde óssea, muscular, né? Sim. Você ter uma massa muscular ali, uma densidade muscular adequada, isso vai te prevenir de muitas doenças a longo prazo ali, né? Sim, é o único que a gente não pode abrir mão, vamos pensar assim. Mas assim, quando às vezes eu pego um paciente que não faz nada de exercício, sempre falo, começa por aquilo que você gosta. Sim. Encontre um exercício que você gosta. Porque daí eu acho que naturalmente vai te incentivando a fazer o restante, né? Sim, encontre primeiro uma coisa que você gosta. Seja alguma coisa coletiva, seja alguma coisa individual. Por exemplo, eu gosto de nadar. Então, começa nadando, né? Uhum. Eu gosto de correr. Começa correndo. E aí você vai, aos pouquinhos, pelo menos colocando a atividade física na sua rotina. No seu dia a dia. Mas é isso mesmo. Eu fiz isso. Eu sou do coletivo. Eu sou competitiva, então eu quero fazer coletivo para achar que eu vou ganhar de tudo, sabe? Mas também tem uma coisa, claro que assim, né? Não precisa colocar todos os dias, né? Sim. Mas também não dá para ser assim, só quando der. Quando der. Você tem que tratar algumas coisas na vida como uma agenda. Obrigação. Né? Você não cancela um compromisso, você não cancela uma reunião porque você está cansado. Então, assim, às vezes a atividade física, você tem que colocá-la num horário, não é assim, quando der eu faço. Não, tem que ter um horário reservado ali para isso. E aí a gente volta, claro, para a questão de que são fases, né? Então, às vezes você está numa fase, a minha irmã está na residência. Eu falo, Marcela, é uma fase. O bom de residência é que tem dia para começar e dia para terminar. Sim. Né? Agora, por exemplo, para quem trabalha, não dá para você ficar numa loucura de trabalho pro resto da sua vida. Senão a vida passa e você não viveu a sua vida. Não, claro e que trabalhar é importante, ganhar dinheiro é importante, né? Às vezes você tem ali um projeto pessoal, profissional, você está correndo atrás disso, mas
você tem que colocar prioridades também e tem que se colocar como prioridade, né? Porque as pessoas, às vezes, elas pegam o trabalho ou qualquer outra situação para... Não sei se é exatamente isso, mas para ocupar a cabeça, porque aquilo distrai mais também, e não cuida dessa base, que é a saúde, e que daí a conta chega. Porque é o que você falou também. Para ter essa performance no trabalho, que seja, se a gente não tem essa base de sono, né? Nossa, para mim o sono é um negócio que impacta demais. Exercício, alimentação, é totalmente diferente, né? Quando a gente está numa pegada boa de alimentação, exercício e tal, e trabalha, e quando a gente só trabalha. Nossa, o rendimento é outro. Eu falo porque eu já tive essas fases. Sim. É outro, né? Só que são fases, é o que você falou. São fases, não quer dizer que você vai ficar para sempre. E às vezes muitas horas trabalhadas não significa que essas horas estão sendo produtivas. Então, às vezes, né, a gente fala, nossa, eu tô lá trabalhando 10, 12 horas por dia. E às vezes, na verdade, efetivamente, você não está sendo tão eficiente, né, no que você está fazendo. A mesma coisa com exercício, não precisa ficar lá 2 horas na academia. Às vezes, meia hora de um exercício bem feito é melhor do que nada. Sim. Né? E você vê tudo isso no impacto dos pacientes que chegam lá para você, né? Porque os pacientes que chegam para você, eles poderiam alguns ter prevenido também, né? Sim. Mas falando da parte intestinal agora, né? Que é o que você falou. Tem alguns que, obviamente, que não, né? Que aí... É muito multifatorial. Mesmo os pacientes com as queixas mais funcionais que a gente fala, né? Que são aquelas queixas de dor no abdômen, diarreia ou intestino muito preso e que a gente, claro, né? Que tem que investigar tudo e excluir doenças mais graves, né? Não que intestino irritável, por exemplo, não seja uma doença... Não é grave no sentido de colocar em risco o paciente, mas é limitante de qualidade de vida. E isso impacta muito no dia a dia, né? Mas esses casos, eles são multifatoriais, mas geralmente estão associados a má alimentação, má gerência de estresse, falta de atividade física, sono. Não, com certeza. E aí não é só, né, uma medicação, um tratamento que vai resolver milagrosamente. Vai ter que mexer em todos esses pilares. Sim. E às vezes a gente tem que ir fazendo isso aos pouquinhos, né? Não dá para você querer virar 180 graus. E devagarzinho. E como que você encara esse lado desse equilíbrio? Não é nem um equilíbrio, de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua alimentação, de trabalhar bastante e de cuidar da sua carreira como empresária. Eu acho que isso é um grande desafio para todo mundo, né? Sim. Mesmo pessoas... Né, que a gente olha hoje que são consideradas super bem-sucedidas, elas devem ter esse desafio, né? Com certeza. Eu acho que a gente está sempre olhando para isso, né? É não se perder aí no meio do caminho. Então, não começar, porque, assim, em todas as profissões tem isso, mas eu acho que médico tem muito, né? E a gente, durante a graduação e até mais na residência, a gente é muito estimulado, principalmente, acho que a geração mais jovem, pelo menos eu enxergo assim, né? Pessoas formadas há menos tempo, elas já conseguem enxergar isso de uma forma diferente, né? Mas se a gente for olhar para médicos lá de antigamente, era aquela loucura de trabalhar com a agenda cheia e de dar 1000 plantões final de semana e não dormir, né? A medicina quase como um sacerdócio. Sim. E claro que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a saúde dos nossos pacientes, mas ela é uma profissão como todas as outras. Então, claro que vão ter momentos em que a gente vai precisar se dedicar muito mais à profissão, mas a gente tem que, todo momento, voltar e se revisitar e talvez voltar lá para a frase que você me perguntou no começo do podcast, tipo, quem sou eu, o que eu quero, o que eu busco, né? Porque, assim, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da minha profissão, mas a Mariana não é só a doutora Mariana, né? Ela é a Mariana irmã, filha... amiga, então a gente tem que todo momento também se buscar nutrir desses, né, de estar presente
em momentos que são importantes, em ter aquele vínculo social, né? De estar presente com quem a gente ama, de buscar fazer coisas que nos preenchem, né? Então, assim, claro que não vai ser isso para todo mundo, mas, por exemplo, a atividade física é algo que me preenche, né? Ou buscar outros assuntos para você estudar, para você se interessar, porque a vida passa. Sim. Né? E se a gente não vai buscando a todo momento, a gente vai evoluindo de acordo com a necessidade que a gente está vivendo naquele momento, sim, né? Sim. Desde que a gente esteja disposto, claro, né? Aí a gente vai mudando e vai crescendo, que nem você tem todo